E aí, galera, está começando mais um podcast Futebol Inglês, dessa vez o episódio número 5, e comigo aqui, meu amigo Master. E aí, José, tudo certo? Tudo certo, pessoal aí que tá ouvindo? O pessoal tá acompanhando a gente aqui no YouTube e também nós estamos disponíveis no Spotify. Então, se você tá ouvindo em alguma plataforma, a gente agradece aí a sua participação, né? E vamos lá, vamos para mais um podcast. Tem muita rodada, muita notícia para ser documentada hoje. Exatamente, lembrando a todos, para você que quiser interagir melhor com a gente, estamos lá no Instagram, no podcast Futebol Inglês, e também uma coisa muito legal lá no Facebook, no nosso grupo, que inclusive até a gente está transmitindo uns jogos lá da segundona e da terceirona às vezes, então tá o link também aqui na descrição. E bom, meu amigo Master, vamos então começar a falar de algumas notícias, já que a gente teve aí o término do mês de janeiro, e sendo assim, as transferências terminaram. A gente teve muitas surpresas acontecendo, né? E uma delas, o Léo Bonatini, que foi emprestado, né, para o Nottingham Forest. Ele que é o primeiro brasileiro da história a jogar no Nottingham Forest. O que tu achou? Bacana, cara. Eles pegaram ele por empréstimo para ver se talvez ajudava aí o elenco no clube nessa situação que eles estão no momento, né? Provavelmente só vai cumprir ali a tabela que precisa, mas vamos ver. Talvez o clube goste de jogar com ele se encaixe lá e fique mais tempo. E bom, além dele, a gente teve uma troca bem inusitada, que seria do Peter Crouch e do Sam Vokes. O que tu achou dessa troca, meu amigo Master? Achei legal. É bom ver o Peter Crouch de novo brilhando na Premier League. Ele que daqui a pouquinho deve se aposentar, né? Já tá com 38 anos, completou agora aí no finalzinho de janeiro, 38. Ex-atacante da seleção inglesa, muito conhecido, muito famoso. Até um ícone aí, muito conhecido pela galera. Ele que chega no Burnley para dar um novo reforço para a equipe, né? Que até aparentemente não tá fazendo um campeonato ruim na Premier League, né? Então eu acho que vai ser legal também o Peter Crouch ele terminar assim nos seus últimos tempos de carreira estando na Premier League, né? Na verdade o Burnley tá na porta ali com a porta de saída ali da zona de rebaixamento, né? Tá 2 pontos do Cardiff, que é o primeiro time na zona de rebaixamento da Premier League. Então, vai ser um baita reforço pro Burnley, tanto de experiência, né, quanto de técnica também. Com certeza, tanto que ele já jogou pela Premier League em vários times também, né? Então ele traz uma certa experiência lá e é referência lá no ataque, né? Então a altura dele pode, quem sabe, ganhar uma bola aí de escanteio e aí o golzinho conseguir uma vitória no sufoco ali para ir escapando desse rebaixamento. E mais uma que a gente teve de transferências bem no finzinho, que foi a do Batshuayi, que foi para o Crystal Palace. Ele que saiu do Chelsea, se eu não estiver enganado, e vai para o Crystal Palace, que está na 14ª colocação da Premier League. Também é uma boa contratação, né? Sim, ele tá circulando pelo futebol, né, cara? Eu achei que ele ia permanecer no Chelsea e tudo mais, mas o Chelsea tá emprestando ele para vários lugares e a princípio agora tá no Crystal Palace. Rodou e voltou pra Inglaterra. E outro jogador que também saiu do Chelsea por empréstimo para outra equipe foi um brasileiro, inclusive, que é o Lucas Piazon, que vai para o 5º empréstimo seguido. Ele que tem só 25 anos, teve pouquíssimas chances, que na verdade vai para o Chievo. Lucas Piazon emprestado mais uma vez, dessa vez para o Chievo, no Chelsea, né? O Chelsea que aparentemente não tem muito, parece ter muito essa tradição de lançar jovens jogadores da base e tal. Tem mais, sei lá, não sei se tem muita confiança para poder fazer isso. É uma coisa aí do Chelsea, de não colocar essa garotada aí da base para poder jogar. O King, lenda do Leicester City, foi emprestado pro Derby County. Que reforço pro Derby County, né, Master? Uhum, isso, com certeza um baita de um reforço. Não foi o único que foi pro Derby, né? Teve mais um. Foi o Ashley Cole. O Ashley Cole, um jogador muito experiente, vai para o Derby County do Lampard, meu amigo Master, mais um bom reforço, né? Com certeza, isso, companheiros de seleção e também de Chelsea, né? Então eles sabem como jogam, sabem a mentalidade um do outro. Aí o Chelsea, como o Lampard como técnico, com certeza vai guiar bem o Ashley e ele vai saber o que fazer ali e vai ajudar os companheiros também. Exatamente, o Ashley que estava jogando lá no futebol dos Estados Unidos, né? Tava no Galaxy
Tava 3 temporadas lá, ele que o último time europeu que ele jogou foi o Roma, e durante aí mais de 1, 2, 3, 4, 5, mais de 7 temporadas atuou pelo Chelsea. Então, um grande reforço pro derby, 2 grandes reforços pro derby, que vai estar bem forte para essa reta final, né? reta final da segundona. O Newcastle contratou um jogador sul-americano, né? O paraguaio Almiron. 21 milhões de libras. Sim. O maior recorde, é o recorde do Newcastle, né? Sim, ele que veio do Atlanta United, né? Isso, também dos Estados Unidos. E ele que já jogou aí, revelado no Cerro Porteño, depois passou pelo Lanús. E agora vai pro Newcastle. Primeira vez que ele vai jogar na Inglaterra também. Um jogador aí que pode ajudar a equipe. Ele que joga também pela seleção do Paraguai. Um dos primeiros jogadores paraguaios, ou se não for o primeiro jogador paraguaio que joga pelo Newcastle. É um valor ali bem alto, claro, no mercado de hoje já não é tão considerado assim, né? Mas para ter uma noção, foram 21 milhões de libras pagos por ele. E o recorde do Newcastle era de 2005. São 14 anos, cara. O recorde era do Michael Owen. Ele voltou do Real Madrid, no caso, pro Newcastle. Então, poxa, o Newcastle é o time de Premier League agora. Não faz compras tão grandes assim, né? Não nos padrões do mercado de hoje. E essas foram as transferências. Talvez a gente tenha esquecido algumas. Se por acaso a gente esqueceu, então a gente pede aí para vocês falarem para a gente. E a gente teve alguns fatos bizarros que aconteceram também nesse final de semana. Para quem não tá tão inteirado assim, o Notts County vai à venda. O Notts County, que tá mausaço lá na 4ª divisão, muito provavelmente deve cair para a 5ª divisão. Foi jogar o clássico, um dos clássicos com quem ele tem uma rivalidade, que é o Lincoln City, que é o líder, inclusive, da 4ª divisão. E o dono do Notts County, antes dele anunciar a venda, ele postou uma foto lá e aparentemente ficou lá no canto lá o nude dele. E a torcida do Lincoln, pra zoar com isso, fez vários pênis de borracha e levou pro jogo contra o Notts County na casa do Notts County. Que bizarro, hein, meu amigo Master? Isso, é a rivalidade no seu melhor, né? Eles aproveitaram aí o deslize do dono do Notts County, cara. Inflaram aí uma porção de pênis gigantes. E dá pra ver pelo estádio inteiro, a galera. Eles lotaram até o estádio, né? Foram em massa no estádio do Notts County, jogando fora de casa, pra tirar o sarro aí do dono. Claro, tudo dentro da rivalidade aí do futebol. Com certeza, pra dar umas boas risadas aí. Sim, mais de 4.500 torcedores do Lincoln City que estão bem empolgados com a campanha que o time vem fazendo nessa 4ª divisão. O time é o líder do campeonato. Então, só pra tu ver, e ainda mais uma rivalidade contra o time que tá lá embaixo, ainda mais com tudo que tá acontecendo. E depois disso, o Notts County vai à venda, né? E agora, vamos ver quem é que pode comprar, quem é que pode pegar o tão tradicional Notts County que, né, muito provavelmente deve ser rebaixado para a 5ª divisão, né, Marcos? Isso, vai ser um trabalho vai ser um recomeço no clube, né? Subir da 5ª, voltar para a liga profissional. Exatamente, o Notts County é um time muito tradicional, tem uma torcida forte, uma das primeiras equipes do mundo, enfim. E além disso, teve mais alguma notícia, só para eu relembrar. Tá sendo testado agora na Inglaterra uma nova regra que aparentemente é para tentar diminuir o desrespeito aos árbitros, digamos assim, já que é como se fosse um cartão azul onde o jogador ele recebe, se ele xingar o árbitro, falar alguma besteira, alguma coisa, ele sai por 10 minutos e depois ele volta, né? E se ele for recorrente disso, talvez ele seja até expulso. Então, uma nova regra, o que tu achou disso, meu amigo Master, que está sendo testado nas últimas divisões, né? Está sendo testado. E o que tu achou disso, meu amigo Master? Será que adianta? Será que é ruim? Será que tá fazendo aí que o futebol vire um futsal da vida? O que tu achando? Cara, me parece interessante. Eu tento sempre ver o lado positivo da coisa, né? Vai ser bom aí pros jogadores, pra, sim, ter um certo respeito aí com o árbitro. Afinal de contas, imagina, vai um time inteiro em cima de um juiz pra influenciar algum cartão, alguma coisa assim. É um cara contra 11, pô. Então, assim, um pouco de respeito aí, talvez volte a ter, porque nenhum clube quer ficar sem um jogador, mesmo por 10 minutos, né? Um jogador fora do gramado, você tá 11 contra 10,
Então vai dar uma minimizada nisso. Vamos ver os testes, não é a primeira vez que a Inglaterra faz coisas assim, até a parte de penalidades também já fizeram testes lá com cobranças alternadas, o que foi um bom resultado. Então, quem sabe, é só testando, só sabendo, só fazendo isso para saber. E num bom número de ligas que foi testado isso, registrou uma grande diminuição na quantidade de insultos, né? Aparentemente foram 38% de redução, 72% dos jogadores disseram que querem continuar com o novo esquema, 77% dos treinadores e 84% dos árbitros também aprovaram, né? E agora também foi anunciado que a partir da próxima temporada, a partir da 11ª divisão para baixo, então 11º, 12º, 13º, até a última, essa vai ser uma regra. Então, muito provavelmente, né, se por acaso realmente der certo, a gente deve chegar aí nas divisões mais acima, né? Quem sabe aí nos próximos anos, ou até quem sabe daqui a 1 ou 2 temporadas, na Premier League também já chegue isso. Então, eu acredito que isso ainda vai ter reclamação, ainda vai ter xingamento, vai ser futebol do mesmo jeito, mas eu acho que os xingamentos extremos, onde o cara passa de todos os limites, aí eu acho que isso vai acabar. Agora, o normal de ter debate, discussão, isso aí vai continuar, certeza, mas a parte extrema da coisa vai ser cortada. Sim, eu acho que o que vai acontecer é simplesmente, agora eles vão adotar uma nova regra, no começo vai ser um grande susto, mas depois, aos poucos, eles vão se soltar um pouco e aí vai moldar uma nova forma, ou pode voltar para o negócio que era antes. Vamos ver o que se vai se desenrolar nisso. E bom, vamos agora falar, vocês pedem muito pra gente falar da 5ª divisão, então vamos falar da 5ª divisão, que inclusive traz também mais uma notícia junto, que foi o grande número de jogos adiados devido à neve na Inglaterra, meu amigo Master. Só na 5ª divisão, dos 10 jogos que tinham nesse final de semana, se eu não estou enganado, eram 10 jogos, 6 foram adiados e apenas 4 aconteceram, né? Nesse sábado, dia 2 de janeiro, só teve um jogo, que foi a partida entre Dover Athletic contra Gasterheide, eu acho que é assim que se fala, que foi a vitória do Gasterheide por 2-1, fora de casa, e todos os outros jogos foram adiados. Então, realmente está uma situação bem bizarra em relação à neve, né, meu amigo Márcio? Você que já esteve lá? Já senti o frio inglês como é que é. Para eles terem adiado a partida porque foi muito pesado o negócio. Porque o futebol inglês, ele dificilmente para, né? Então, principalmente aí nas divisões de baixo, 4ª e 5ª divisões, como os clubes não têm tanto material assim para limpar ou para manter o gramado na condição que precisa, então chega um extremo de adiar. Mas sim, volta e meia isso acontece e eles mexem no calendário para trocar as datas das partidas. Inclusive, se você estiver vendo o podcast no YouTube, vai aparecer uma imagem aí do que a diretoria do Barnet fez, se eu não estou enganado foi o Barnet, que eles pegaram alguns barris e tal e colocaram fogo ali para poder descongelar ali o gramado, que estava uma situação bem complicada. Mas falando da 5ª divisão, nós temos o Leyton Orient, que é o líder do campeonato. Na 5ª divisão sobe uma equipe diretamente e do 2º até o 7º brigam ali por playoffs, né, para ver quem vai ser a outra equipe que vai subir. E o Leyton Orient venceu mais uma vez, venceu a equipe do Maidstone United por 3-0 nesse sábado. A gente tem outras equipes ali que também são bem tradicionais ali, que são bem conhecidas, como o Hartlepool, que também jogou e venceu também. Nesse sábado está em 15º colocado. Temos ali o Chesterfield, que também está lá na zona de rebaixamento, teve o seu jogo adiado e está lá na zona de rebaixamento. Então o líder é o Leyton Orient, seguido por Salford City, que inclusive, meu amigo Márcio, fala um pouco dessa equipe, o que ela tem de diferente. O Salford tá atraindo aí muita atenção, porque é o time cuja classe de 92 do Manchester United, eles têm 60% da propriedade do clube. Então aí a famosa classe de 92 conta com Nicky Butt, Gary Neville, Philip Neville, Ryan Giggs, conta com
o David Beckham agora, que também faz Sim. parte aí do quadro de sócios. Então, cada um deles tem 10% do clube e tem mais o dono que conta com 40%. Então, eles estão investindo nesse clube aí da National League, eles vêm subindo aí de divisões aos poucos e tem chance de chegar até a liga profissional, né? Até a Football League na 4ª divisão. Sim, eles que estão em segundo colocado, então é um dos times favoritos, com certeza, para poder brigar por essa outra vaga de acesso. Então, ou até mesmo, quem sabe, chegar no título, porque são apenas 3 pontos de diferença para o Leyton Orient, que é o líder do campeonato, e se terminasse hoje seria o time que subiria diretamente para a 4ª divisão, né? Então, vai ser bem interessante ver como é que vai terminar essa 5ª divisão em relação a isso também. Eles, assim, o Paul Scholes também tem 10% aí do clube. Eles foram comprados em 2014 por eles. O Beckham só entrou agora na parte de sócio, né? Mas desde 2014 que o clube já vem sendo remodelado, então se você analisar aí os times da 5ª divisão, eles de longe têm o melhor campo, o melhor gramado, a melhor estrutura, né? Sim, muito bacana mesmo. Então, essas foram os destaques dessa 5ª divisão e nós já pulamos um degrau aqui no campeonato inglês, porque nós vamos para a 4ª divisão, que também teve alguns jogos adiados, não tanto quanto na 5ª divisão, né? Nós tivemos 4 jogos adiados de pouco mais de 11 partidas, não foram 12 partidas, 4 jogos adiados, então 8 aconteceram normalmente, né? E vai ter 2, complementa na terça-feira, dia 5 de fevereiro, que nós vamos ter 2 jogos que vão complementar a rodada. Mas é claro, o jogo de maior destaque com certeza foi a do Lincoln City visitando o Notts County. Empate, até um pouco de surpresa, porque se esperava talvez que o Lincoln City fosse vencer, mas até teve um pênalti na parte final para o Notts que eles perderam, mostrando a grande má fase, né, Master? A equipe do Lincoln perdeu com o Akindi. Foi aos 40 minutos do segundo tempo. O Notts County começou... Foi pro Lincoln. Foi o inverso, isso. O Notts County começou já com um pênalti aos 2 minutos de partida, que foi convertido. Então começaram com tudo já o clássico, né? Tem que lembrar que é clássico. Os dois times estão em extremo opostos na tabela. Então, tudo pra ser um jogão. Aí o Lincoln conseguiu empatar ainda no finalzinho do primeiro tempo. Na segunda etapa, no finalzinho, eles perderam o pênalti com o Akindi, que ele chutou pra fora. Exatamente. E assim, eu acho que eu esperava um pouco mais do Lincoln City nesse jogo, cara. Sinceramente. Mas é claro que é clássico, né? Como a gente sabe, em clássico no futebol não existe fase. E acabou com empate, né? O gol da equipe do Lincoln foi do português Bruno Andrade. E agora vamos ver aí o que vai acontecer, mas o Notts está numa situação bem complicada, né? É difícil conseguir uma arrancada, principalmente tudo que está acontecendo em relação ao dono do clube e tudo mais, né? Isso. Ainda assim, 5 pontos atrás do Macclesfield, que é o 23º, não é nem fora ainda da zona de rebaixamento. Tem uma rodada a menos aí na Notts County, mas mesmo assim, né? Estão bem, bem afundados. Sim, estão numa situação bem difícil mesmo. Vamos ver o que pode acontecer. Eu acho que só um milagre salva o Notts, que vai ter alguns jogos bem difíceis nessas próximas rodadas, né? O Notts que joga a próxima partida contra o Forest Green fora de casa nesse próximo sábado, né? E o Forest Green tá lá em 4º colocado, querendo subir ali pro G3 ali de classificação direta para a 3ª divisão, então vai ser um jogo muito difícil. O Forest Green joga muito bem dentro de casa, então vai ser uma coisa bem complicada, né, Master? Depois do Forest eles pegam o Mansfield, na casa do Notts, né? O Mansfield é o vice-líder, pô. Então, só partida difícil. Líder, o 4º colocado, agora o vice. Só pedrada que o Notts vai ter nesse campeonato. Mas, além dessas partidas dessa partida que a gente teve uma vitória do Exeter City para cima do Milton Keynes por 3-1. O Exeter City que é o novo 7º colocado ali, o primeiro time dentro da zona ali de playoffs da 4ª divisão. O time ali do Milton Keynes é o 6º colocado, então os dois estão grudadinhos. O Milton Keynes caiu uma colocação, estava em 5º, agora está em 6º. A vitória de 3-1. O Grimsby
venceu o New Parkour, esse jogo aí de jogo de meio de tabela, por 3-0. O Mansfield, vice-líder do campeonato com 58 pontos, venceu o Macclesfield, que também está lá na zona de rebaixamento, é o penúltimo colocado com 27 pontos. Tivemos a goleada, o massacre na casa do Northampton. O Colchester venceu por 4-0 fora de casa. Que resultado, né? Isso, fazia tempo que eles não ganhavam assim, né, fora de casa. O Northampton vinha de uma boa sequência aí de resultados e chegou o Colchester ali na casa deles e colocou moral ali e meteu 4-0, cara. Colchester que tá em 8º colocado, tá uma posição fora daquele grupo dos playoffs, né? Mas tá ali bem pertinho do Exeter, que tá com 50 pontos, e até dos próprios times ali do G3, inclusive, porque o Barry, que é o primeiro time dentro da zona, né? Tá em 3º colocado, tem 54 pontos, e o Colchester tem 49, então não é uma vantagem tão grande, tá bem embolado esse 4º colocado até o 8º ali, então muita coisa pode acontecer. Outros resultados, como a gente já falou, o Notts County empatou com o Lincoln City, tivemos os jogos adiados, e a vitória do Stevenage ali, que colou na 9ª colocação com 47 pontos, também a 3 pontos do Exeter City, então talvez possa ser uma equipe que possa estar chegando ali nos playoffs também, deu uma crescida nesse campeonato, o Stevenage. E como a gente já falou, vai ter 2 jogos que vão complementar a rodada, né, que é o Cheltenham contra o Yeovil e o Tranmere Rovers jogando contra o Northampton. Eu acho que é isso, se eu não estiver enganado. E a tabela, né, como a gente já falou, Lincoln seria o líder, Mansfield é o segundo, Barry, terceiro, Forest Green, quarto, Carlisle é o quinto, Milton Keynes o sexto e o Exeter é o sétimo. Na briga de baixo da tabela, nós temos ali, bem perto ali, né, com pouca chance ainda, mas nós temos o Northampton em 17º, Port Vale 33, Cheltenham com 32, Cambridge com 32, o Yeovil com 30, Morecambe 29 e dentro da zona de rebaixamento o Macclesfield com 27 e afundado lá o Notts County com 22. O que tu acha dessa parte de baixo da tabela, meu amigo Master? Ainda é complicado, mas os times como o Cambridge e Cheltenham, o pessoal que tá abaixo deles ali não tá apresentando tanto perigo, entende? Não tá assustando tanto, não tá chegando muito perto. Então o Macclesfield perdendo a rodada após rodada, Notts County também, tropeçando. Então eles não estão alcançando. E até o próprio Yeovil ainda tem rodadas para fazer, assim como o Cheltenham. Então pode escapar tranquilamente. Tá bem mais difícil aí pro Notts County e pro Macclesfield. Talvez pro Morecambe, que também é um time que tropeça muito. Mas ali em diante já se sente um pouquinho mais seguro, né? Até porque os times de baixo não tem tanta força assim para dar a volta por cima. E eu acho que essa é a situação da 4ª divisão, que teve alguns jogos adiados, né? Então as equipes aí se já estavam aí com um jogo a menos aí, agora mais que tá um pouco mais embolado. Mas esses jogos aí devem ser feitos aí e a gente deve saber a real situação, já que algumas posições podem mudar dos clubes. E a gente vê, agora pulando para a 3ª divisão, que assim, das últimas divisões até vai subindo, são bem poucos jogos que são adiados, né? Só nessa 3ª divisão, só um jogo só foi adiado das 12 partidas, que foi o jogo do Accrington contra o Blackpool, que foi adiado. Todos os outros jogos aconteceram tranquilamente. Para o grande jogo que foi dessa rodada, a grande surpresa também, vitória do Luton para cima do Shrewsbury por 3-0. O Luton, líder do campeonato com 65 pontos, meu amigo Master. O Luton que mesmo depois ele de perder o Nathan Jones, tá ali mais líder do que nunca, 65 pontos. Que campeonato, né, cara? Excelente trabalho que estão fazendo e vão pra cima e, cara, estão detonando nessa divisão. É o time aí que mais marcou gols, cara, 61 gols nessa temporada aí na 3ª divisão. O melhor ataque da competição de longe, o segundo melhor ataque tem 53 gols. Então olha só, tem um ataque muito bom, apenas 4 derrotas.
Exatamente, vem de muitos bons resultados, né? E, e tá ali a 6 pontos do Bursley, que é o segundo colocado, né? E a 7 pontos do Pompey, que estava em primeiro colocado até algumas rodadas atrás, mas o Luton ultrapassou, vem passando trator em todo mundo aí e vem fazendo um grande campeonato. Inclusive, foi um baita gol aí para quem estiver ouvindo, tiver com curiosidade, ver os gols aí da vitória do Luton, que foi um golaço de fora da área, que eles fizeram ali um gol muito bacana, muito bonito do Luton. Tá sendo bem bacana ver o Luton nesse campeonato, que não era uma equipe considerada forte no começo, mas tá aí líder, tá bem forte dessa briga pelo acesso e possivelmente pelo título também, a equipe do Luton. A gente teve outros resultados, como, por exemplo, o próprio Bursley, né, que é o segundo colocado, o Bursley, que venceu o Scutel, acho que é isso, né, me ajuda aí, Master, O na Scunthorpe. pronúncia. Isso, Scunthorpe, que está ali no meio da tabela, está em 14º colocado, vitória por 2-0, o Bursley subiu para a segunda colocação, tirou Pompey, o Portsmouth, né, que empatou em casa, né, deu uma tropeçadinha com o Doncaster Rovers, que está em 7º colocado, né, com 47 pontos. Então, bom resultado para o Doncaster, que está chegando perto ali do Peterborough, ali que é o 6º colocado, só 2 pontos de diferença, sendo que o Doncaster tem 2 jogos a menos. Então, o Doncaster pode chegar perto ali do Peterborough, né, pode até ultrapassar se só vencer um desses 2 jogos que tem a menos, né. Então a gente pode ter surpresa, né, e ver o Doncaster aí dentro dos playoffs, né, meu amigo Master. Isso, foi uma rodada até um tanto estranha, cara. O Portsmouth não foi só esse tropeço, esse empate, né? São 3 derrotas aí nas últimas 4 rodadas. Aí o Barnsley se aproveitou, veio numa sequência inversa, com várias vitórias, e passou. O Doncaster ele conseguiu um resultado sensacional, cara. Um empate com eles que estão pertinho de entrar na zona de playoffs. E o próprio Peterborough, que vem na sexta colocação, é o último time na zona de playoffs, eles que perderam uma derrota aí surpreendente pro Plymouth. Exatamente, o Plymouth que a gente já fala deu uma arrancada sensacional nesse campeonato, mas só para terminar essa parte de cima da tabela, nós também tivemos o Sunderland vencendo a equipe do Wimbledon, está em 4º colocado, o Charlton também é o 5º colocado, o Charlton que perdeu para o Fleetwood Town por 1-0, e a gente tem a situação ali da parte de playoff, né? O Charlton com 54 pontos, 5º colocado, o Peterborough sexto com 49, e chegando pertinho ali do Peterborough, temos o Doncaster Rovers, o Blackpool e o Wycombe, mas se bem que ele tem uma diferença grande ali, o Peterborough 49, o Doncaster 49, o Blackpool 43 e o Wycombe também 43, então já está se distanciando um pouco mais, né, então vamos ver o que vai acontecer, mas a princípio deve ser essas equipes ali que devem brigar ali pelo playoff, né? Não deve fugir muito disso. A princípio, do jeito que a tabela tá hoje, a vaga ali que vão brigar é pelo sexto colocado, né? Que o Charlton pra cima já são 54 pontos, já é um pouquinho mais difícil. E o Peterborough é o único que tá ali no meio da galera brigando pela vaguinha. Exatamente. E falando lá da parte de baixo, o Plymouth que fez uma arrancada gigantesca, já tá algumas vitórias consecutivas, venceu fora de casa o Peterborough, que tá lá em cima, na parte de cima da tabela, brigando pelo acesso. O Plymouth que tava lá na zona de rebaixamento, que arrancada é essa, né, Master? É, prova de que pode mudar as coisas, né? Dar volta por cima, cara. Pra quem tava em 24º, deu aí uma guinada do caramba nesse campeonato. E agora tá lá estacionadinho em 16º e quase tranquilo. Não vamos, né, garantir nada ainda, mas tá indo bem, tá melhorando pra caramba. Não sei o que fizeram lá dentro do clube, não sei qual puxão de orelha que deram nos jogadores, mas funcionou. Sim, e vem puxando várias equipes aqui para baixo, né? Porque a gente vê lá na zona de rebaixamento o Wimbledon já praticamente rebaixado, 23 pontos. O Shrewsbury, se eu não estou enganado, se é assim que é a pronúncia, não ganha há 4 jogos, vem de 2 derrotas consecutivas, perdeu para o Luton em casa por 3-0, uma vitória
complicada dentro de casa, né? É claro que era para uma grande equipe, mas um resultado elástico. O time que estava algumas colocações acima já está lá em penúltimo com 31 pontos. Temos ali o Bradford com 32, o Oxford com 32 e o primeiro time fora, Bristol Rovers com 32. Gillingham 33, Rockdale 34 e o Walsall 35. E o Plymouth já está com 36 em 16º, então já está bem longe dessas equipes aqui de baixo, apesar de que tá bem polarizado, né, cara? Só pra tu ver, penúltimo 31, o antepenúltimo 32, o 21º 32, aí o primeiro time fora 32, 33, 34, então tá bem bolada essa zona aqui, cara, tá bem... Dá 6 pontos de diferença entre o 14º e o 23º, é uma galera ali. Então, o que pode ser importante nessa reta final, pode ser ali o saldo de gols, né? É onde, no caso, o Plymouth já tem um certo perigo, porque o saldo de gols é muito baixo, é menos 13. Então, pode ser algo aí, algum fator que vai definir o campeonato no fim. Exatamente. Mas o Plymouth tem essa vantagem de estar vindo de um bom momento, né? Bem de uma arrancada muito forte. Vamos ver o que pode acontecer e a equipe conseguir aí conseguir essa recuperação, realmente se manter essa recuperação e ficar longe dessa zona de rebaixamento, né? O Plymouth, que é 16º colocado nessa terceira divisão. Eu acho que foi isso também da terceira divisão. Esses são os destaques da terceira divisão. A gente pula para o segundo nível do futebol inglês, que nós tivemos grandes jogos acontecendo nessa segundona. Nós tivemos a grande vitória da equipe do Norwich contra a equipe do Leeds, meu amigo Master. 3-1 fora de casa, tirou o Leeds da liderança, líder contra vice-líder. Agora o Norwich é o novo líder com 57 pontos, os mesmos 57 pontos que o Leeds tem. Que jogo, hein? Um jogo importantíssimo e destaque para o Norwich por estar jogando fora de casa, cara. Eles venceram na casa do Leeds por 3-1. E assim, eles estavam com 2-0 no primeiro tempo já. Então eles vieram com uma força total, sabiam da importância do jogo, foram pra cima, aí a galera do Bielsa não suportou a pressão, levou 3 e perdeu a liderança do campeonato. Exatamente, é uma vitória que impacta um pouco, porque dá muita força ao outro time, né? O Norwich agora tá com aquela moral lá em cima de ter vencido fora de casa por 3-1 o líder do campeonato e ter ultrapassado eles, né? Então, o Norwich agora tá numa situação, assim, muito boa, né? E já nessa parte mais abaixo aqui de classificação, o terceiro colocado é o Sheffield United com 54 pontos. O Sheffield, que jogou nessa rodada, venceu o Bolton por 2-0, tá com 54 pontos, então tá bem pertinho também ali desse G2 ali de classificação direta para a Premier League. Nós também tivemos o West Bromwich, que perdeu em casa para o Boro. Inclusive, a gente até transmitiu esse jogo lá no nosso grupo do Facebook, que tá bem bacana. Entrem lá. 3-2 pro Middlesbrough, meu amigo Master. Que resultado, né, cara? 3-2 fora de casa, também outro grande resultado de equipes jogando fora de casa, e ainda duas equipes ali. Um era o quarto colocado e a outra era o quinto colocado, né? Exatamente, mais um jogo de extrema importância, senão o West Brom já ia dar aumentar a sua distância pro pessoal ali abaixo do quinto em diante. Então o Middlesbrough deu uma segurada no West Brom e juntou de novo a tabela ali em cima. É o West Bromwich que tem 50 pontos, o mesmo 50 pontos do Middlesbrough, que tá ali em quinto colocado, né? E um pouco mais abaixo a gente vê o Bristol City com 47 pontos, que o Bristol City venceu mais um jogo, venceu o Swansea por 2-0. O Swansea, que tá lá em 13º colocado com 41 pontos, já tá praticamente carta fora já do baralho aí nessa segundona. O Swansea, que é uma grande decepção, como a gente vem falando nos últimos podcasts. O Derby County aí, que fez grandes contratações nesse período aí de transferências, principalmente nessa parte final, tá com 47 pontos, desceu uma colocação. O Derby County, que empatou fora de casa com o Preston. Então, vamos ver como é que vai ser, se o Derby vai conseguir se recuperar com esses novos reforços aí, com o King e o Ashley Cole, que vão chegar e vão agregar qualidade, mas será que vai dar certo? Essa é a aposta do Lampard, né, para essa reta final aí do campeonato, para eles não decaírem aí
não perderiam o gás. E é excelente resultado pro Preston, com certeza. O time tá lá na parte de baixo. Conseguiu aí um pontinho. Sim. Nessa briga também, junto ali com o Derby, tem um pouco mais abaixo, mas é complicada a situação. O Birmingham com 43 pontos, né? Tem um jogo a mais, então tá um pouco longe. Nós tivemos ali o Aston Villa ali, que pelo menos vai terminar com um pouco de honra no campeonato, nono colocado, né? Vamos ver o que pode acontecer com 43 pontos. Eles que empataram fora de casa com o Reading. Chegar lá em cima, onde tá o Bristol e Middlesbrough, já é um pouquinho difícil. Depende aí dos próximos resultados e principalmente se eles tiverem partidas diretas lá no topo. E aí é tudo ou nada, né? Pulando lá para a parte de baixo da tabela, nós também vemos uma situação um pouquinho assim, parece estar um pouco mais polarizada agora, já porque a gente tem o Ipswich que está praticamente rebaixado, 18 pontos, né? É o último colocado, lanterninha do campeonato. Bolton está com 23, Reading tem 25 e o Rotherham tem 26. Aí tu vê o próximo time, que é o Millwall, ele já tem 30 pontos e um jogo a menos. Então tá um pouco mais polarizada essa briga pelo rebaixamento, né? Na segunda divisão já tá um pouco mais nítido o que está acontecendo ali, o que tem de possibilidade de acontecer. A curiosidade fica na questão dos times rivais, né? Norwich, rival do Ipswich, Norwich tá lá em cima, líder do campeonato, Ipswich praticamente aí sendo rebaixado. A mesma coisa que acontece na quarta divisão, onde o líder Lincoln é rival do Notts, o Notts praticamente rebaixado, e o Lincoln lá na frente para subir. Então a gente já vê ali um meio de tabela gigantesco, né? Porque tu vê ali que o meio de tabela, praticamente entre aspas, né? Que são aquelas equipes que nem vão cair, mas também vão subir. Tu vê ali pra cima, praticamente do Wigan, que é o 19º, pra cima, já que o Wigan já tem 7 pontos na zona de rebaixamento, até praticamente o nono colocado. Então são 10 colocações ali de times ali que praticamente já não brigam por mais nada nesse campeonato, que é o Wigan, o Preston North End, o Brentford, o Sheffield Wednesday, o Stoke City, o Queen's Park Rangers, o Swansea, o Nottingham, Blackburn, o City e o Aston Villa. Será que eu falei time de tradição aí, Master? Só alguns, né? Só alguns. Só quase todos. Então, essa é a situação da segundona inglesa, que, assim, só para dar um destaque, que mesmo o Aston Villa não fazendo os melhores campeonatos, tem o artilheiro do campeonato, que é o Abraham, que tem 19 gols, muito provavelmente não deve ficar no Aston Villa para as próximas temporadas, né? Mas um destaque, né? O Abraham, que é o artilheiro do campeonato pelo Aston Villa. Então essa é a situação, a gente tem os próximos jogos acontecendo já nessa próxima semana. A gente vai ter aí um jogo bem interessante entre Middlesbrough e Leeds United. No sábado vai ser esse jogo. O Middlesbrough é o atual quinto colocado, joga com o Leeds, que é o segundo colocado. Se o Middlesbrough vencer, chega ali aos 53 pontos. E se o Leeds vencer, quer dizer, tem que brigar para vencer, para poder continuar nesse G2, já que tem o Sheffield, que também está chegando, né? Então vamos ter grandes jogos, o Sheffield que joga contra o Aston Villa. Então o Leeds ele vai jogar já sabendo do resultado, já que o Sheffield joga na sexta com o Aston Villa. Então ver o que pode acontecer. E muitos jogos legais. Essa próxima rodada vai ser bem interessante dessa segundona. E bom, é isso, meu amigo Márcio. Se você não tem mais alguma coisa para falar da segundona, vamos para a Premier League, que está na sua 25ª rodada. O Huddersfield, que para variar perdeu mais uma, dessa vez 5-0 pro Chelsea. Nenhuma surpresa, né? A briga ali de baixo ali já tem uma equipe rebaixada. O Fulham também ali já tá no mesmo caminho, né? Ali mais nítido do que nas outras divisões, né? Mais nítido. Então o Huddersfield, cara, são 25 rodadas, 11 pontos apenas. Vai servir de experiência com certeza pro time pra quem sabe cair pra segundona, se remodelar e tentar voltar, né? Inclusive, o time tem só 13 gols marcados em 25 jogos. É o pior ataque, também não é a pior defesa
é do Fulham, que tem 55 gols sofridos contra 46 do Huddersfield, então só para ver como é que tá a situação também da outra equipe que também tá bem em apuros nessa Premier League, que é o Fulham, sofreu 55 gols, então tá realmente um pouco complicado ali essa situação. Nenhuma das equipes ali, tanto do Fulham, tanto do Huddersfield, fez nenhuma grande contratação, né? Você vê ali, por exemplo, o Burnley, né, que contratou o Peter Crouch, que é um jogador ali que vai, assim, se não pode ajudar tanto em campo, pode ajudar muito o elenco, né? Então, a situação dessas duas equipes que estão lá na parte de baixo da tabela aí estão realmente complicadas e deve ser os dois rebaixados, né? Acho que tem muito que fugir disso. Provavelmente. Ainda o Cardiff ainda tem condição de escapar, vai ser com certeza aí uma luta muito grande nos times que estão próximos, né? Que não querem passar nenhum sufoco. Até mesmo o próprio Newcastle em 15º, que soma 24 pontos, são só 2 de diferença pro 18º, que seria rebaixado o Cardiff. Então eles não querem passar nenhum probleminha, vão lutar com certeza nas próximas rodadas. Faltam 13. Premier League logo acaba, cara, infelizmente. Sim, e uma situação é que, assim, mesmo a gente ainda tem alguma chance remota do Crystal Palace e do Newcastle e do Brighton, né, que tem 27 e 26 respectivamente. Então eles também têm que se cuidar, porque se eles tiverem ali 2 derrotas consecutivas ou 3 derrotas consecutivas, eles já ficam pertinho aqui da zona de rebaixamento. Mas que parece estar bem polarizada entre Cardiff City, o Burnley, o Southampton e o Newcastle, ali que devem brigar para quem não fica com essa 18ª colocação e não ser rebaixado para a segundona da próxima temporada, né? Já na parte de cima da tabela, nós temos uma briga intensa pelo título, né? A gente vai ter o complemento nessa segunda-feira, West Ham e Liverpool. Se o Liverpool vencer novamente, vai ficar numa vantagem grande para o Manchester City, que é o segundo colocado. Vão ser 5 pontos, caso o Liverpool vença o West Ham fora de casa. E a gente também tem o próprio Manchester City jogando quarta-feira, mas o Manchester City já tem um jogo a mais. Então vai ser novamente um jogo a mais que o Manchester City vai ter, que vai jogar contra o Everton fora de casa. E além desses resultados, vamos só para falar aqui rapidamente do Crystal Palace, que venceu o Fulham 2-0, o Wolverhampton, que é com certeza um dos grandes destaques, está em 7º colocado já, venceu fora de casa o Everton por 3-1. Que campeonato vem fazendo o Wolverhampton, né, Master? Sim, tá sensacional, cara. Apesar aí, né, da boa sequência, né, são 3 vitórias seguidas, estão com 38 pontos, só que a diferença entre eles e o Arsenal, que vem logo acima, vem em 6º lugar, são de 9 pontos, então tá longe, já dá pra ver como o top 6 da Inglaterra, da Premier League, já somam mais pontos, estão mais distantes do pessoal que vem de 7º para baixo. O que não desmerece nada o Wolverhampton, né, pela fase que tá fazendo. E o próprio Watford também, que vem em seguida com 34 pontos, em 8º. Enfim, pode acontecer alguma coisa em relação das Copas, né, e talvez sobrar alguma vaguinha ali em competição europeia pro Wolverhampton, né, mas vai ser um pouco, ser um pouco complicado. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, eu acho que é isso que é o podcast de hoje, episódio número 5. A gente agradece a todo mundo aí que tá ouvindo a gente, que tá dando feedback legal, que tá seguindo a gente nas redes sociais aí no Instagram, no nosso grupo do Facebook, tá curtindo a gente no YouTube. A gente agradece muito. Esse foi mais um podcast. E é isso aí, meu amigo Master, podcast de hoje. É isso aí, excelente, cara. Mais uma grande rodada aí nos campeonatos, nas ligas inglesas, nas divisões inglesas. Um prazer estar aqui novamente. Obrigado, pessoal que está ouvindo a gente. Obrigado, pessoal que está acompanhando no YouTube. Por favor, se inscreva aí no canal. Deixe o seu like aí no vídeo, ajudar a gente. Obrigado a vocês que estão ouvindo também pelo Spotify. Tá sensacional o feedback de vocês. E compartilhem com seus amigos, pessoal que gosta de futebol inglês, pra gente ter essa conversa aí semanalmente e discutir com vocês tudo o que acontece no futebol da Terra da Rainha. Isso aí. Obrigado a todos e até a próxima.